sétimo ano. Hoje nós vamos dar início aí à nossa segunda videoaula. Nós começamos a falar sobre o Renascimento e hoje nós vamos falar um pouco sobre as bases do Renascimento cultural e artístico. Só recapitulando um pouquinho, na Europa estavam acontecendo diversas mudanças aí durante o período do Renascimento, que foram o quê? As navegações, tá? As grandes navegações, o comércio que estava se expandindo demais, né? Devido a essas navegações, fazendo com que surgisse uma classe mais rica, tá? Dos comerciantes aí, que receberam um nome aí, vocês já devem ter visto em aulas de história, que se chamavam que a burguesia, tá? Nós vimos também que haviam questões ligadas aí à igreja, a igreja aí interferindo na maneira, no modo como eram feitas as coisas na época aí do Renascimento. E nós vimos também o surgimento aí da peste negra aí. Estão lembrados que é a peste bubônica, a peste aí causada pelos ratos, que trouxe muitas mortes, tá? Então, olha só, as bases do renascimento cultural, em meio a esse contexto histórico aí, elas foram assim. O humanismo. Até então, olha só, tudo era voltado para as coisas que vinham de Deus, tá? As pinturas, as obras de artes, tudo estava relacionado a Deus. No Renascimento, começa a ter uma certa inversão. Então, agora, Deus não vai ser o centro de tudo, que é o que a gente chama de teocentrismo. Agora, o que vai valer é o que a gente chama do que? Antropocentrismo, que é o que? O homem como centro de tudo. Tá? É o homem não influenciado pela fé. Então, olha só. Então, tem o antropocentrismo, o humanismo, ou seja, o homem ali como centro de tudo que vai acontecer. Outra coisa que a gente vê é o quê? Se é o homem que vai estar no controle de tudo, no centro de todas as atenções, então vai surgir o quê? A busca da verdade sem influência da fé, que é o que a gente chama de racionalismo. O homem agora vai começar o quê? A usar as suas próprias ideias, as suas próprias ideologias para poder construir os seus conhecimentos. Outra coisa que é uma base do renascimento cultural artístico aí, foi o quê? O resgate de novo. Ou seja, foram buscar lá atrás o quê? O classicismo. O que a gente já falou um pouquinho também sobre o classicismo? Ele foi o quê? Uma época em que os artistas buscavam a perfeição em tudo, riquezas de detalhes. O que a gente vai ver nisso é o quê? Esse estilo clássico aí está mais voltado para a época lá dos gregos, tá? Sabe, a arte greco-romana. Então, olha só, eles vão buscar aí, agora, novamente, o quê? Esses ideais de perfeição. Outra coisa, vão buscar a parte que a gente chama que é uma representação realista do ser humano, mais fiel, próxima possível do que é a imagem do ser humano. Então, ela é chamada de naturalismo. Então, a representação realista do ser humano é chamada de naturalismo. Outra coisa que vai ser uma base aí, uma característica aí do renascimento cultural, vai ser o que a gente chama de hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo nada mais é do que a busca do prazer como princípio de vida. Tudo aquilo que alegra o meu viver é aquilo que me interessa. Outra coisa também que foi uma base aí do renascimento cultural foi o quê? A arquitetura. A arquitetura agora passa a ser considerada uma ciência exata. Ela passa a ser igual aí, sempre ela vai ser igual em qualquer área do conhecimento aí principalmente aí, vamos dizer assim, na parte das construções, porque no Renascimento o que a gente vai ver aí nessa parte da arquitetura são as grandes construções. Então, vai ter o quê? Medidas exatas aí para poder fazer essas construções. As proporções dos seres humanos aí vão começar a ser usadas como medida.
Medidas para o quê? Para ser usada aí na arquitetura. Sabe aquela parte assim que a gente já viu sobre o homem vitruviano, que vocês já devem ter visto? Aquele homem criado lá por Vitruvius, né? Que também foi analisado também por Leonardo da Vinci, que é aquele homem com os braços abertos que fica em várias posições, braços e pernas. Ele ali, ele tem o quê? As medidas e proporções perfeitas ali do ser humano, que foi utilizado nas obras aí do Leonardo da Vinci. E ela também, essas medidas vão ser utilizadas também para as construções arquitetônicas. Nessa parte aí da arquitetura, um arquiteto aí vai se destacar, que foi, olha só, um arquiteto que nasceu na cidade de Florença, que era chamado Filippo Brunelleschi. Esse Filippo Brunelleschi aí, nas obras que ele vai criar, né, nas construções dele aí, ele vai mostrar verdadeiramente assim o uso aí desse resgate ao classicismo, aonde ele vai ter o que em suas obras aí, em suas construções, na parte da arquitetura, coisas ligadas à arte greco-romana, com colunas, cúpulas, né? A simetria, estão lembrados? Na escultura, nós vamos ter o quê? Já que o homem, ele vai começar o quê? A se voltar para ele mesmo, então, olha só, ele vai buscar o quê? Uma representação mais realista do ser humano aí no caso. Então, os artistas vão ter o quê? Buscar ideais de perfeição aí nas obras que estão realizando. E aí vai se destacar um artista chamado aí Donato di Noccolo de Beto Bardi, que é conhecido aí com o nome de Donatello. Ele fez o quê? Esculturas em madeira, bronze. Ele também fez esculturas em mármores, e onde as figuras eram mais fiéis possíveis às pessoas reais, que é o quê? Uma das bases do Renascimento, que era chamado do quê? De naturalismo, que é a representação realista do ser humano. Agora, olha só, não foi só na arquitetura, na escultura, que o Renascimento se deu. Ele se deu também o quê? Na parte da pintura. E a gente tem aí como nome o quê? O Leonardo da Vinci. Só que não começou lá com ele. O artista mais conhecido aí no início aí do Renascimento cultural aí foi Tommaso Casai. Ele é conhecido com o nome de Masaccio, tá? Ele foi o artista que consolidou, né, que firmou aí a representação aí do volume nas imagens sagradas. Lembra que a gente falou um pouquinho na aula, na videoaula nossa anterior, que os volumes aí dados nas imagens aí iam de contra os ensinamentos da igreja. Mas agora, com essas bases do Renascimento aí, em que o homem é o centro de tudo, ele vai buscando a verdade sem deixar se influenciar aí pela fé. Então ele vai o quê? Se soltar, se libertar nesse sentido para criar o quê? Imagens mais próximas o quê? Do real. Eles não vão se preocupar agora em dar volume às imagens sagradas aí. Então, Tommaso Casai aí, ele foi um dos representantes que deixou essa marca aí nas obras que ele realizou. Outra coisa importante também que a gente pode ver durante o Renascimento foi o uso da perspectiva, tá? Então, olha só, a perspectiva aí, ela veio de duas formas, como a perspectiva linear e a perspectiva que a gente chama de perspectiva aérea. O que é essa perspectiva aí? É a sensação de profundidade nas pinturas aí, nos quadros que a gente vai ver. Então, olha só, na pintura linear, na perspectiva linear, o que vai acontecer? O artista, ele vai ter o quê? Como ponto principal a linha do horizonte, aonde vai ser marcado o que a gente chama de ponto de fuga. E dali vão sair outras linhas que vão poder o quê? Fazer com que
você tenha a noção do que está perto do observador e aquilo que está ao longe. Reparem nessa imagem que vai ser mostrada agora, que vocês vão entender muito bem o que é a representação aí da perspectiva linear. Agora, o outro tipo aí de perspectiva foi a perspectiva que a gente chama aérea. Foi a perspectiva utilizada por Leonardo da Vinci no quadro da Mona Lisa. Ele tem o quê? Uma figura central, que é a Mona Lisa. Mas ao fundo nós podemos ver o quê? A presença de uma certa vegetação lá atrás. Então a gente tem uma vegetação que ela tá mais o quê? Num verde mais forte, depois um verde mais claro, até chegar num tom bem mais que esfumaçado bem ao fundo, para dar essa sensação de profundidade. Isso é o que a gente chama de perspectiva aérea. É esse foco do artista nesse sentido. Ele tem o quê? Um objeto principal que vai estar ali como plano principal e tem o que? O plano de fundo, que são as imagens que vão aparecer atrás, né, da figura central, dando o que? A sensação de profundidade. Pessoal, a nossa videoaula está acabando agora. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí mais sobre o Renascimento. E nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!